Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar num texto que propõe algo, bem, no mínimo extraordinário. E se um dos maiores neurologistas da história, um homem da ciência, continuasse o seu trabalho depois da morte? É precisamente essa fusão surpreendente entre a ciência do século XIX e a doutrina espiritualista que vamos explorar. E a nossa história começa com uma figura de peso, Jean-Martin Charcot. Pensem nele como um autêntico gigante da medicina do seu tempo, um dos pais da neurologia moderna. Foi professor de nomes, como por exemplo Sigmund Freud. Basicamente, ele dedicou a vida inteira a tentar desvendar os mistérios do cérebro. Mas é aqui que a história dá uma volta completamente inesperada. A fonte que vamos analisar hoje parte de uma premissa incrível, a de que a consciência de Charcot sobreviveu à morte do corpo, que a sua jornada continuou, mas noutro plano. Ok, vamos direto ao assunto. O documento que serve de base a esta nossa análise afirma ser nada mais, nada menos do que uma comunicação do espírito de Charcot. E qual seria o objetivo? Explicar, finalmente, o mecanismo por trás da cura pela fé. Um tema que, curiosamente, o próprio Charcot já tinha andado a investigar em vida. Mas, para percebermos a história completa, temos de recuar um pouco. Vamos começar pela sua vida terrena e ver o que é que Charcot, o cientista, defendia enquanto estava vivo, sempre de acordo com a nossa fonte. O ponto de partida para toda esta discussão é esta frase tão conhecida, atribuída a Jesus. A fonte que estamos a ver hoje usa como se fosse a chave mestra para compreender todo o fenómeno da cura, seja ela física ou moral. E há aqui um pormenor muito interessante que a nossa fonte faz questão de sublinhar. 4 anos depois da morte de Charcot, foi publicado este livro, A Fé que Cura. E é precisamente a partir desta obra que o suposto espírito de Charcot começa a sua explicação. Então, qual era a sua tese em vida? Bem, em primeiro lugar, ele dizia que a cura pela fé era um fenómeno real que merecia ser estudado pela ciência, sem preconceitos. Depois, defendia que o dever de um médico é com a verdade, custe o que custar, mesmo que isso o exponha ao ridículo perante os colegas. E por fim, o mais interessante talvez, ele redefine milagre. Para ele, não era algo sobrenatural, mas sim um fenómeno que obedece a leis naturais que nós simplesmente ainda não compreendemos. E agora, preparem-se, porque vamos deixar a sua vida terrena para trás e mergulhar na sua suposta experiência após a morte, tal como é contada na nossa fonte. A primeira grande descoberta que o espírito descreve é monumental. A de que a sua consciência, as suas memórias, a sua identidade, tudo, continuou a existir depois do seu corpo físico ter morrido. Foi a confirmação de que aquilo a que ele em vida chamava elemento imponderável era, afinal, o espírito imortal. E claro, esta nova realidade trouxe-lhe um propósito completamente diferente. Ele percebeu que o conhecimento científico por si só não chegava. Era preciso evoluir moralmente. A sua nova missão, segundo o texto, passou a ser lutar contra as suas próprias imperfeições, o orgulho, o egoísmo e dedicar-se a servir os outros. Este passou a ser o seu novo lema. É preciso trabalhar. Mas atenção, não se trata de um trabalho para ganhar fama ou reconhecimento. Pelo contrário, é um trabalho incansável para expandir o bem, para diminuir o sofrimento, porque é nesse serviço que se encontra o verdadeiro caminho para a evolução. Certo, mas como é que tudo isto funciona na prática, segundo esta doutrina? Vamos agora espreitar os bastidores, os mecanismos descritos no texto. A primeira peça deste puzzle são os chamados médicos espirituais. São espíritos, como o próprio Charcot, que se dedicam a ajudar. Mas é muito importante perceber que eles são vistos apenas como intermediários. Eles não criam a cura do nada, apenas a facilitam. A segunda peça são os médiums. Pessoas vivas, encarnadas, que funcionam como uma espécie de ponte entre o mundo espiritual e o nosso, mundo material. E são absolutamente essenciais, porque é através deles que a ajuda do outro lado consegue chegar até nós. E o que é que atravessa essa ponte? Uma substância que a fonte chama de ectoplasma. É descrita como uma energia vital que supostamente todos nós possuímos. Os médiums têm a capacidade de doar essa energia, que é depois moldada e dirigida pelos médicos espirituais. E é aqui que tudo se junta. Vamos ver o processo completo. Primeiro, o paciente tem de ter uma fé inabalável, que é o que abre a porta. Depois, o médium doa a sua energia vital, o tal ectoplasma. O médico espiritual recebe essa energia e direciona-a para o paciente. E o resultado pode ser a cura. Mas o ponto-chave é este. Segundo esta visão, o verdadeiro motor da cura é sempre, mas sempre, a fé do próprio doente. Mas o texto faz uma distinção muito, muito importante sobre o que significa realmente curar.
E não se trata apenas de curar o corpo físico. A fonte fala em dois tipos de cura. De um lado temos a cura física, a cura do corpo, que é vista como algo temporário. Se uma pessoa se cura apenas para voltar a uma vida egoísta, então a cura não serviu o seu propósito mais profundo. Do outro lado temos a cura moral. Curar a alma, superar os vícios, o orgulho, essa sim é considerada o objetivo final, a cura que leva a uma evolução permanente. E isto leva-nos a um ponto fundamental. Nesta perspectiva, as doenças não são vistas como um castigo, de todo. São, na verdade, ferramentas educativas. O sofrimento físico pode ser um mecanismo para nos ensinar a ter mais empatia, a reavaliar as nossas prioridades e a afastarmos de uma vida puramente materialista. E tudo isto leva-nos à grande conclusão filosófica do texto, que se foca num objetivo final que, supostamente, transcende todos os caminhos individuais. A mensagem final é uma mensagem de um profundo universalismo. O texto defende que não faz sentido lutar por causa de pontos de vista religiosos diferentes. O que realmente importa, afirma a fonte, é a união e o respeito mútuo, porque o objetivo comum, no fundo, é o amor universal. E como é que se chega a isso? A resposta, segundo o texto, é através da serenidade. E usa esta definição de Chico Xavier que é fantástica. A serenidade é estar em paz com os seus pontos de vista. Ou seja, não se trata de ter a verdade absoluta, que só pertenceria a Deus, mas sim de alcançar uma paz interior com a nossa própria compreensão das coisas, sabendo que ela vai evoluindo conosco. E assim terminamos com a pergunta que este texto nos deixa a pairar no ar. Afinal, qual é a verdadeira fonte da cura? Será um fenómeno puramente físico, biológico? Ou será que a sua origem está num lugar muito mais profundo? Na nossa mente, na nossa fé e no nosso propósito de vida? Fica a reflexão.